Te falo também sobre o Alex Telles, que é alvo do Flamengo com negociações avançadas para jogar no time do Luiz Castro. Já Jorge Sampaoli anda irritado com a diretoria do Flamengo e cobra mais contratações, apesar de o Fla já ter contratado 3 jogadores nos últimos dias. Enfim, tem muita coisa legal, tenho certeza que você vai curtir. Antes de mais nada, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que tá rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, só apertar o botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Para falar sobre Jorge Sampaoli, técnico do Flamengo, está irritado com a diretoria rubro-negra. O motivo? Falta de reforços. Aí você deve estar parando para pensar, mas Nicola, não foi o Flamengo quem contratou o Agostinho Rossi, o Luiz Araújo e o Alan? Sim. O Flamengo foi aquele que mais gastou em contratações, são 3 reforços importantes, mas o Sampaoli quer mais. Ele disse a pessoas próximas que o combinado com a diretoria do Fla quando da sua contratação é de que o Flamengo faria movimentos importantes nessa janela de transferências a 15 dias do fim da janela. Ele está preocupado com a necessidade de reposição de outros jogadores. Ele quer, por exemplo, um substituto à altura pro Vidal, que ganhava R$1.800.000 por mês. Ele quer um zagueiro e ainda não esqueceu aquele meio atacante que possa jogar com a Arrascaeta. O Claudinho é o nome da vez. Tenho contado para vocês que a negociação com o Zenit pelo Claudinho segue difícil, mas existiram avanços. Muita gente que cobre o Flamengo chegou a cravar nas últimas horas que o Fla fez uma nova oferta de 17 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos, e o negócio avançou a ponto de o Claudinho já estar vendo apartamento e carro no Rio de Janeiro. Staff do atleta garante que não houve uma nova oferta e que, por consequência, o Zenit não aceitou liberar o atleta ainda. Existem negociações, a coisa pode até vir a fechar nos próximos dias, mas ainda não há um acordo segundo o staff do jogador. Prometo ficar de olho nessa história para ir atualizando vocês. Combinado? Curtiu o vídeo, deixa like, se inscreve no canal. Quero falar agora sobre Alex Telles, alvo do Flamengo. Chegou a ser especulado como um possível reforço, imaginando que o Ayrton Lucas possa ser negociado. O problema é que o Alex Telles tem conversas avançadas para se tornar reforço do Al Nassr. O time de Luiz Castro na Arábia Saudita, que também quer o Gustavo Gomes do Palmeiras, o Arrascaeta do Flamengo e o Roger Guedes do Corinthians. Não há um anúncio oficial, mas o Alex Telles está a detalhes de se transformar em reforço do time saudita. Ele tem mais um ano de contrato com o Manchester United. Entre United e Al Nassr está tudo certo. Já está combinado um valor por pagamento, uma compensação financeira pela quebra do contrato. Falta apenas o sim do Alex Telles, que deve ser dado nos próximos dias, talvez nas próximas horas. Importante contar que em relação ao Gustavo Gomes, Palmeiras assegura que não há proposta na Arábia Saudita. Tem muita gente bancando que o Al Nassr vai gastar o que for preciso para que o Gomes seja contratado. Seria uma opção de primeiro nível, primeira prateleira, uma das prioridades do técnico Luiz Castro para reforçar o time na Arábia Saudita. Até por isso a negociação deve acontecer nos próximos dias, embora o Palmeiras assegure que não tem a mínima intenção em negociá-lo. Ainda sobre futebol saudita, é legal contar que o Fabinho, ex-jogador da seleção brasileira e do Liverpool, acaba de trocar o Liverpool pelo Al Ittihad. O Al Ittihad é o atual campeão saudita, o time que tem Romarinho, Marcelo Groi, tinha o Bruno Henrique. O Bruno é novo reforço do Internacional, e para o lugar do Bruno Henrique, o Al Ittihad contratou ninguém mais, ninguém menos do que o Fabinho, jogador do Liverpool e da seleção. Investimentos pesados e caros no futebol de lá. Você quer mais uma prova? O Al Hilal, o time de Jorge Jesus, o mais rico de todos do futebol saudita, tem a intenção de contratar Malcom, ex-atleta do Corinthians e que atualmente pertence ao Zenit. É o grande craque do Zenit. Temporada passada dele foi espetacular, de longe a mais forte da carreira. Um jornalista que trabalha no mundo saudita, me escreveu para contar que ele será anunciado nas próximas horas como o novo reforço do Al Hilal. Entrei em contato com 2 representantes do Malcom e ouvi que há um interesse, mas ainda não há um acordo. A negociação poderia girar na casa dos 50 milhões de euros, é quanto o time russo estaria pedindo para liberar o Malcom. Atleta que já passou pelo Barcelona, tem enorme potencial. Se esse negócio ocorrer, algumas definições importantes vão acontecer. A primeira delas, Roger Guedes não vai ser mais contratado pelo Al Hilal. Roger Guedes interessa ao Al Hilal e ao Al Nassr. Se o Malcom for contratado, dá para imaginar que o nome do Roger Guedes fica arriscado no time do Jorge Jesus. Outra consequência, como o Corinthians fatura uma grana legal pelo mecanismo de solidariedade
esse mecanismo prevê um benefício para os clubes formadores de atletas. E o Corinthians ficaria com um percentual de algo na casa dos 2% desses 50 milhões de euros da transferência. Quer mais consequências? Importante contar que Claudinho passa a ser ainda mais complicado como um possível reforço do Flamengo. Difícil imaginar que o Zenit perderia a sua dupla de ataque. O Zenit liberaria Claudinho e Malcom na mesma janela. Não estou botando muita fé, especialmente se essa transferência do Malcom acontecer. E a última situação que é legal contar, se o Malcom chega, o Michael, que pertence ao Al-Hilal, provavelmente será transferido. São jogadores com características e funções parecidas. O Michael tenta voltar ao futebol brasileiro há algum tempo, mas tem esbarrado na falta de vontade do time saudita. Prometo ficar de olho em todas essas novidades e trazê-las para vocês. O Silva, Nicola, o Claudinho já está certo, só falta a forma de pagamento em 6 vezes por 100%. Carlinho, desde ontem, alguns setoristas do Flamengo têm trabalhado com essa informação, de que a proposta que o Flamengo fez ao Zenit de 15 milhões de euros passou para 17 milhões de euros, por 80% dos direitos econômicos, está tudo certo. O staff do Claudinho assegura que não houve uma segunda proposta e que não há acordo. Aí eu acho que a gente tem que esperar mais um pouquinho para ver quem é que está contando a verdade, tá? O Jairo Gomes, boa noite, Nicola. O zagueiro uruguaio que interessa ao Flamengo sabe algo sobre isso? Jairo, o que dá para contar é que o Sampaoli tem feito muita pressão nos dirigentes por reforços. Ele está bastante incomodado com a demora. Olha o nível do Sampaoli. Ele acha que os 3 reforços contratados pelo Flamengo até agora foram pouco. O Agustin Rossi, o Luiz Araújo e o Alan. O Flamengo foi o que melhor se reforçou na janela, mesmo assim ele está incontente. E está metendo pressão nos caras, está cobrando. Diante desse cenário, o Flamengo vai buscar mais um meio atacante, o Claudinho é o nome da vez, vai buscar um volante para substituir o Arthur Vidal, até porque economizou-se 1.800.000 com a saída do Vidal lá para o Atlético Paranaense, e eventualmente buscar um zagueiro. O zagueiro está longe de ser a prioridade, tá? Flamengo prepara plano C para Claudinho e De La Cruz. Fala comigo, jogador. Quero te convidar a se inscrever no canal, se não for inscrito, e já deixar seu like para fortalecer no vídeo. Conto com a sua força. Tamo junto. Vamos de notícia. A janela de transferência está na reta final e o Flamengo segue se movimentando para buscar novos reforços. Em meio à dificuldade para concretizar as compras de Claudinho e de Nicolas de la Cruz, a diretoria do Flamengo avalia novos nomes para o meio de campo, mas sem abrir mão dos jogadores do Zenit e do River Plate. O Flamengo estuda outros jogadores além de Claudinho e de la Cruz. Os dirigentes rubro-negro estão otimistas nas contratações dos 2 meias citados. Como a janela de transferências fecha no dia 3 de agosto, o Flamengo tenta agilizar as tratativas com o Zenit para Claudinho e com o River Plate por De La Cruz. Os jogadores observados pelo departamento de scout e indicados por Jorge Sampaoli também estão sendo avaliados para o meio de campo da equipe, mas nenhuma conversa com esses nomes ainda sob sigilo está avançada. Curtiu o vídeo? Se inscreve no canal e deixe seu like. Logo mais tem mais vídeo, hein? Te vejo até lá. Tchau, tchau.